Olá, amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, passando aqui para mais uma aula. Nesta ocasião, nós vamos falar um pouquinho sobre dois conceitos, duas palavrinhas que pertencem ao imaginário social, né, que já são muito frequentes aí nos discursos, nas conversas, que todos nós usamos, palavras importantes, mas que muitas vezes não damos a devida significação a essas palavras. Vamos falar um pouquinho sobre ética e moral. Ética e moral. Na verdade, todos nós usamos essas palavras como sinônimos no dia a dia, né? Quando dizemos que alguém não tem ética, que alguém não tem moral, que faltou com a ética. Então, nós de fato usamos essas palavras no dia a dia como sendo sinônimos. E vamos entender um pouquinho sobre a origem dos termos, a origem etimológica da palavra, e depois os contornos semânticos que elas foram adquirindo com o passar do tempo, de forma bem resumida, ok? Bom, a palavra ética, ela vem do grego ethos, é a palavra usada, por exemplo, pelos gregos. Quando você pega Aristóteles, ética, Nicômaco, a palavra que é usada ali, ethos, é ética, ok? Então a palavra ética do grego ethos significa caráter, costume ou modo de ser, ok? Ou modo de ser. Algumas pessoas tendem a fazer uma distinção entre ética escrita com a letra eta e ética escrita com a palavra epsilon, ou seja, ethos escrito com a letra eta e epsilon e ethos escrito com a letra epsilon, que de alguma maneira daria uma distinção entre ética como conjunto de valores e normas que orientam a vida, a conduta prática, e ética como um princípio mais abstrato, que seria aquela ciência que estuda, por assim dizer, as condutas concretas. De fato, nós não vamos entrar nessa distinção, mas vamos entender ethos ou ética como caráter, costume, modo de ser. Então, para os gregos, nós temos esse entendimento. Com o passar do tempo, com o surgimento da civilização romana, a palavra, então, que vai ser utilizada é a palavra mores, ou mors, que é a palavra que vai ser traduzida como moral, certo? Porque na língua latina, essa era a palavra, mors, moral. E moral, dentro da etimologia da palavra, também significa caráter, costume, o modo de ser, tá? Então, ethos, do grego, caráter, costume, modo de ser, que vai ser usado para a palavra ética. E para os latinos, principalmente com a civilização romana, a palavra é moral, que significa caráter, costume ou modo de ser, da mesma forma como ética. Tá? Algumas pessoas tentam estabelecer distinções na etimologia da palavra, mas isso é muito arbitrário. Na etimologia da palavra, é muito arbitrário estabelecer distinções. Nós não podemos fazer isso de forma sensata. Porque etimologicamente falando, tanto moral quanto ética significam a mesma coisa, ok? Então, etimologicamente falando, moral e ética têm o mesmo sentido. Isso é uma questão muito simples, ok? Só que com o passar do tempo, a palavra ética ela foi ganhando uma significação tanto quanto diferente de moral. Tá? Ética foi ganhando outros contornos. Então, na questão semântica, ética ganhou outros significados. Então, de alguma maneira, podemos estabelecer assim, construído historicamente, podemos dizer que moral é o conjunto de princípios, normas, valores, regras que orientam a vida em sociedade. Certo? Então, a moral, conjunto de princípios, regras, valores, normas que orientam a vida em sociedade. Então, a moral está ligada às condutas práticas do dia a dia em sociedade. Certo? Então, a moral de alguma maneira, ela também muda com o passar do tempo. Tá? A moral, ela muda. Por quê? Porque a moral ela é influenciada pelo tempo, influenciada pelo espaço geográfico, por assim dizer. Muda-se a civilização, muda-se o costume, a moral muda. Então, a moral está associada ao costume, inclusive. Tá? Por isso que tem um sentido de moral como costume, como modo de ser, tá? A forma como se age em determinada sociedade. Então, dependendo do grupo, a moral muda também, dependendo do tempo, a moral daquele grupo vai mudando. A moral é uma coisa que está em constante mudança, mutação. Você tem uma relação, então, de moral com costume
De maneira que a moral não se confunde com o costume, mas também está relacionada de forma íntima com o costume. Então existem costumes, por exemplo, que não são configurados como moral. Por exemplo, colocar o arroz primeiro ou o feijão primeiro. Depende muito do seu costume, isso não tem nada a ver, não tem um cunho moral aí. Não há um valor moral nesse tipo de costume, nesse tipo de prática, tá? Já tem outras práticas que têm cunho moral. Trair ou não trair é uma prática que já tem um cunho moral aí, certo? Porque dependendo da sua ação, a sua ação está direcionada ao conjunto de normas, valores da sociedade que você pertence, de maneira que você pode cumprir ou não isso. Então, isso já tem essa prática já tem um cunho moral. Então, nem todo costume é moral, mas a moral ela também está relacionada de forma muito íntima com o costume, ok? Então, a moral muda com o tempo. Quando você pega Norbert Elias, por exemplo, processo civilizador, Norbert Elias vai mostrar que os costumes eles vão mudando com o tempo. Então você tinha antigamente, nas mesas do almoço, do jantar, um escarrador, onde a pessoa pegava, estava comendo e pegava o escarrador para escarrar. Isso era prática comum, era natural, pertencia às vivências cotidianas daquela época, então todo mundo achava isso natural. Hoje em dia não mais. Hoje em dia isso é algo nojento, ninguém aceita isso mais, é uma prática que pelo menos nós aqui, onde estamos, nós não pactuamos com tal atitude, achamos isso muito desrespeitoso para com aquele momento, né, para com aquele momento que é almoço ou jantar, que geralmente muitos têm como um momento sagrado. Então, os costumes mudam, as práticas mudam, a moral ela muda, certo? O conteúdo moral está mudando com o tempo. Isso é muito importante. Então, moral é o conjunto de valores, princípios, normas que orientam, né, a vida em sociedade, ok? Ela que diz o que fazer em determinadas situações, tá? Ela está ligada às práticas cotidianas, está ligada à ação prática, à conduta prática. Ética não. Ética é a ciência que estuda a moral, certo? Ético, então, é a ciência que estuda a moral. Nós podemos chamar a ética, então, até de filosofia moral, tá? Porque ética é a ciência que estuda a moral. O objeto da ética é a moral, certo? Por quê? Porque a moral, como ela está ligada a uma série de costumes, práticas que se enraizaram e que foram sendo aceitas historicamente, muitas dessas práticas são colocadas pela moral de forma acrítica. Então, muitas práticas que compõem, que pertencem a determinada sociedade, determinado grupo, que são práticas morais, são normas morais, são colocadas de forma crítica. A ética ela vem para criticar a moral, para investigar quais as razões de ser de determinadas normas morais. Então, a ética ela vem como um pensamento crítico sobre as condutas, sobre as práticas, sobre as normas, por assim dizer, certo? Então a ética ela vem como uma ciência que estuda a moral. Então o objeto de estudo da ética é a moral. A ética, nesse sentido, como filosofia moral, ela não tem, tá? Por assim dizer, ela não se identifica com nenhum código moral especial. Tá? Ela está acima de todos eles e critica todos eles. Ok? Então é isso que nós temos que ter em mente. Podemos fazer a seguinte distinção. Moral diz o que devemos fazer, certo? O que devemos fazer em determinada situação. Trair ou não trair, roubar ou não roubar, mentir ou não mentir, certo? É a moral que vai me dizer o que fazer em determinadas situações, tá? É a moral, porque ela é o conjunto, dependendo da sociedade, tá? Por quê? Porque a moral é o conjunto de normas, princípios, valores que orienta a minha conduta prática, ok? A ética, não. A ética, ela não diz o que fazer, ela se pergunta por que devemos fazer. Por que devemos fazer tal coisa? Ou seja, ela questiona a própria norma moral. As próprias normas que orientam a prática. Mas por que fazer isso? Por que agir de determinada maneira? Por que determinada norma moral é uma norma moral? Qual a razão de ser? Então a ética ela questiona as normas morais. Enquanto que a moral diz o que fazer, o que tem que fazer em determinada situação, a ética ela vem e diz, mas por que fazer? Por que isso e não aquilo? Ela questiona as normas morais. A Della Cortina ela estabelece a tripla função da ética. Ela diz que a ética, primeiro, tem a função de esclarecer a moral, ela esclarece a moral, ela explica a moral, aquela norma moral, certo? Segundo, ela fundamenta a moral, ela vai buscar quais são os fundamentos dessa norma moral.
Por que essa norma moral de fato tem que ser ou não? Qual é o fundamento dela? Porque a moral, como está atrelada ao costume, geralmente ela é a crítica. Então, geralmente ela se estabelece e se naturaliza como uma coisa que pertence quase que da natureza, mas não é assim. Ela a moral ela é construída historicamente. Então, muitas normas, muitos pressupostos da moral, às vezes são pressupostos que não são positivos para a própria sociedade e que ninguém questiona. Então, ética foi aquilo que Sócrates fez, por exemplo, quando questionou a moral ateniense, certo? Ele saiu questionando a moral ateniense. Por quê? Porque a maioria das normas que ali estavam impostas já eram normas que haviam se petrificado, haviam se tornado naturais, elas haviam sido naturalizadas. Mas Sócrates veio e disse, peraí, mas por que aceitar isso? O que faz disso, de fato, uma norma correta para nós? Por que devemos seguir isso? Porque eu devo agir assim, não de outra forma. Ele queria saber a razão de ser daquela norma moral que a sociedade ateniense havia abraçado e que haviam se tornado como normas sagradas, por assim dizer. A ética, ela vem e ela questiona a moral. Ela questiona as normas morais. Porque a norma moral que direciona a vida prática. Então a ética, ela questiona a moral. Então por isso que ela é ciência que estuda a moral. Então primeiro, ela busca investigar os fundamentos da moral. Para saber se essa norma moral tem de fato uma razão para ser ou não. Se ela de fato deve ser seguida ou não. Então a ética estuda a moral e busca esclarecer os fundamentos da moral, de maneira que ela pode tanto aprovar quanto também não aprovar determinada norma moral. Então a ética está acima da moral. A moral ela é determinada sociedade, determinado grupo. Tá? A moral varia, a ética não, está acima de todos e a ética estuda a moral de cada grupo. Certo? Estabelecendo essas três funções. Primeiro, ela esclarece a moral. Segundo, investiga os fundamentos da moral, fundamenta a moral. Terceiro, aplica aos diferentes âmbitos da vida social os resultados dos dois primeiros. Quais as consequências para a sociedade de determinada norma moral? Seguimos isso aqui, quais são as consequências para a sociedade, para a vida em sociedade, para a civilização, para determinado grupo? Então a moral, a ética, melhor dizendo, ela tem essa função. Tá? Essa função crítica, inclusive, ok? Essa função crítica. Isso é muito importante, tá? Como nós temos inúmeras éticas. Nós temos, por exemplo, a ética das virtudes, a ética deontológica, a ética consequencialista, tá? E por aí vai. Você tem a ética deontológica, a ética do dever, né? E varia muito, certo? Também nós temos inúmeras divisões da ética, por exemplo, como a ética mais normativa, a ética prescritiva, metaética, que é a ciência que estuda a própria ética, inclusive, tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas simplesmente fica essas distinções claras aí, que a Adela Cortina faz de forma muito interessante em seu livro. Ela mostra, por exemplo, que moral está ligada à conduta prática, aos princípios que orientam a conduta prática moral. Enquanto que ética é a ciência que estuda a moral. Ela investiga a moral, ela critica a moral, ela quer saber, ela questiona aquelas normas morais. Certo? Qual é a razão de ser dessa norma moral que termina em uma conduta, inclusive. Então a moral ela está ligada às condutas práticas. Enquanto que a ética não. A ética ela está ligada a condutas abstratas. Ok? Abstrata. Ela questiona a moral. Ela, de fato, indaga sobre os fundamentos daquela moral. Qual a razão de ser? Se, de fato, essa norma moral tem uma razão para ser ou não. E quais as consequências disso para a vida em sociedade. Então, a ética, de alguma maneira, ela está acima da moral e ela questiona a própria moral. Às vezes a ética reconhece a legitimidade dessa norma moral, às vezes não. Tá? A Adela Cortina vai dizer que a ética não é neutra. Certo? Ela não é neutra, mas questiona todos os códigos morais. Questiona todos os morais. Ok? Ela não é neutra por quê? Porque geralmente depende muito do pressuposto ético que você tem. Por exemplo, se você tem uma ética pautada pelo dever, que é uma ética deontológica, então a forma como essa ética vai lidar com os diferentes princípios morais vai mudar. Você tem uma ética mais utilitarista, então também muda. Tá? É isso aí, meus amigos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um abraço.